Olá, meu nome é Elizabeth Sartori, sou psicanalista e atuo com psicologia analítica. O objetivo desse curso é apresentar para vocês a alquimia. A alquimia, a origem das transformações. Esse módulo terá 6 vídeos, onde eu vou apresentar uma introdução, ok? Depois virão os outros módulos. Muito bem. Então vamos começar com o significado da palavra alquimia. A palavra alquimia, então, tem o al que significa, é um artigo, ou a. Quimia, em árabe, significa solo negro. É até uma ideia do Egito, né? Traz o Egito aí na, na tradução da palavra. Então, por que o Egito? É solo negro. E o solo negro se refere ao rio Nilo. Quando o rio Nilo baixava suas águas, apareciam, então, algumas coisas que vinham do fundo desse rio. Isso dava ideia para os egípcios de que o rio estava revelando coisas escondidas. Se a gente pensar em termos psicológicos, a gente pode pensar em inconsciente coletivo, né? Quando a gente recebe uma informação de dentro da gente que a gente não faz a menor ideia de que isso possa estar nos prejudicando, por exemplo, ou revelando alguma coisa para a gente, não é? Mas, assim como esse rio, o nosso inconsciente coletivo não pode trazer tudo à tona, isso nos enlouqueceria. O rio Nilo é um dos principais rios da região, porque é água, traz vida para a região, né? Uma região seca, é claro que a água é um grande tesouro, né? Assim como o nosso inconsciente. Nosso inconsciente é um grande tesouro, lá tem todas as informações que já existiram no mundo e que vão existir ainda, que estão em transformação. Então, cada vez que a gente recebe alguma coisa do inconsciente, e se a gente conseguir elaborar, interpretar, sentir e receber essa informação, há um ganho de consciência, não só para a personalidade da gente, mas para outros. E no futuro eu vou explicar um pouquinho melhor isso, ok? Em grego, a palavra quimia significa fundir, não é? Então, completar, fundir, juntar. Não é uma transformação, não é uma maneira de transformar as coisas, não é? A alquimia é responsável pelos grandes pensadores, né? Imagine você, um homem no laboratório, tentando encontrar o segredo da vida, o elixir da vida, transformar o chumbo em ouro ou um outro metal em ouro. Num primeiro momento pode até ser isso que eles querem a intenção. No fundo, o que eles queriam era a vida eterna, né? Qual é o segredo que permeia a existência, não é mesmo? Então a alquimia, é uma busca do entendimento desse segredo que tem, né? Descobrir então como que a humanidade foi constituída e como então prolongar a existência. É uma arte filosófica, porque à medida que você vai, em termos físicos, né, pega um pedacinho de galho, aí com esse galho você dissolve, queima, dissolve, põe no cadinho, depois evapora, depois colhe orvalho, põe em raios de sol, e assim por diante. Você está filosofando, não é? Pensa nesse homem, ele está filosofando o tempo todo. Vai dar isso, vai dar aquilo, ele está, vamos dizer assim, deixando que venha os pensamentos, que venham as intuições, que venham formas de levá-lo a um resultado final. E pode durar anos e anos a fio. É um trabalho de muita paciência, não é? Bem, as contribuições que a alquimia trouxe, né? Então, por exemplo, a pólvora, a porcelana, não é? As técnicas de laboratório, os utensílios de laboratório, isso
o que eu estou falando agora é a grosso modo, é uma maneira bem prática de você ver a coisa. Mas se a gente for olhar desde o início dos tempos, se a gente for pensar em termos de origem da alquimia, a gente vai ver que é muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Então o homem, o primeiro homem dos primeiros tempos, né? De repente ele olha para o céu e vê lá um raio atingindo uma árvore e a queima. Nossa, que coisa surpreendente, o que é aquilo que esquenta? Então esse homem, tendo uma certa intuição, né, ele pega essa ideia e desenvolve, transforma isso. Já começou a alquimia aí, gente, não é? Já começou quando você olha para a natureza e traz e tenta reproduzir um elemento da natureza, não é? Vamos pensar nessa intuição. Então vamos lá. Se você levanta de manhã, faz o que você tem que fazer tal, e para diante do seu armário para escolher uma roupa. Você olha, abre a porta do armário, as portas, e fica olhando para dentro do armário procurando uma roupa que você vai vestir. E de repente pinta lá uma determinada blusa ou camisa, seja lá o que for, uma vestimenta, e você vai direitinho naquela vestimenta, retira do armário e coloca. Foi você que escolheu? Não. Você teve um cheiro, uma sensibilidade, você foi levado pela intuição de pegar aquela roupa e usá-la durante o dia, mesmo que depois você se sinta mal de ter usado aquilo. Por que eu pus isso? Está me incomodando, tal. Mas quem te levou a fazer isso não foi o ego, foi o seu inconsciente que te deu essa orientação, não é? E a gente faz isso o dia todo, em todas as situações, né? Se você agir por impulso, você tem um problema, né? Quando você para e olha, você consegue encontrar uma solução. Então, será que a gente, para criar, não precisa parar diante de alguma coisa e esperar que o inconsciente nos diga o que a gente deve fazer? Né? Isso é uma atitude humilde, não é? É uma atitude que o alquimista tinha: humildade, paciência, devoção, né? Espera, não é? O alquimista era aquele que antes de começar o seu trabalho, começar a desenvolver uma transformação, ele entrava em estado de semiconsciência. Como que ele fazia isso? Rezando. Para isso ele tinha lá um oratório do lado, dentro do seu laboratório, fazendo meditação, usando técnicas para poder entrar nesse estado de semiconsciência, né? Bom, a gente também pode pensar um pouco que naquela época as pessoas viviam muito por instinto também, né? Então a consciência não era tão evoluída. Mas eles tinham, além do oratório, que servia para esse propósito, eles tinham instrumentos musicais ou música para poder ajudar nesse transe, né? Mas tudo isso para receber essa intuição. Não é? Não é que muita gente faz por aí, tenta encontrar essa intuição? Não é mesmo? Muito bem. Então, vamos dizer, os arqueólogos supõem que a descoberta do fogo aconteceu há 1.400.000 anos atrás. E aí o homem se tornou o Homo erectus, ele se pôs de pé, né? Com o tempo, eles descobriram também o ferro. E aí, com o ferro, ele se tornou o homem que faz, o Homus Faber, né? Bom, 4.000 anos antes de Cristo, entra na história os sumérios, né? Que lidavam muito com a astrologia, e eles criam uma fornalha, começam a usar a fornalha para derreter cobre. Então, eles começam então a ter usar o fogo para poder transformar os metais em outras utilidades. Depois, no século III a.C., vem os chineses. Os chineses, eles
queriam transformar metal em ouro, eles queriam encontrar o elixir da vida, né? Eles misturavam o ouro nos preparos para fornecer para as pessoas. Eles buscavam essa eternidade, né? Depois eles pararam com isso e começaram a buscar o ouro, transformar metais em ouro. Depois voltaram de novo, que nós temos aí o Tao, né? Que tem uma filosofia religiosa e tudo mais. Não só os chineses, como a Índia também tinha essa ideia do elixir da vida. Eles são mais, vamos dizer assim, ligados a questões mais simbólicas, né? Ok? Bom, o Egito, a gente tem, o Egito, para construir aquelas pirâmides que temos até hoje lá, né? Eles precisariam de muito conhecimento de astronomia, de matemática, de arquitetura. Gente, da onde eles tiraram isso? Não é? Tendo um conhecimento muito maior, né? Para isso ter durado até hoje, isso é transformação. Os gregos começaram a alquimia 10 mil anos antes de Cristo com Hermes, né? Com os princípios herméticos, com a tábua das esmeraldas, 13 receitas, né? Então, para os gregos, tudo que está na natureza faz parte do cosmos. E isso tudo está interligado, interrelacionado. Já é um princípio alquímico. Então, se eu pegar uma pedra, eu estou pensando numa flor. Se eu pegar uma flor, eu estou pensando no homem. Se eu pegar um homem, eu estou pensando num animal, numa flor, numa pedra. Então, está tudo interligado. O que eu fizer com um determinado elemento, eu atinjo todo mundo, né? É só você imaginar que quando você conta algo para alguém, esse alguém usa a sua subjetividade, aumenta alguma coisa ou tira outras e leva isso para frente, e o outro leva para frente, e o outro reproduz, e às vezes isso é reproduzido de forma geométrica, né? Expande, né? Imagine uma teia de aranha, uma teia e ela vai pegando toda a teia. Imagina isso no planeta, imagina isso no mundo, não é? Essa é a ideia dos gregos. Os hindus tinham, então, uma outra forma de lidar com essa situação alquímica, que era pelo Tantra Yoga, né? O Yoga ligava o interno com o externo, né? Ligava e liga o interno com o externo. E o Tantra é a parte prática de fazer essa ligação, não é? Ok? E os árabes? Os árabes, do século VIII até o século XV, invadiram a Espanha. E lá levaram as obras do Jabir Yang, né? Então, o Jabir era um dos maiores alquimistas da época, nos países árabes. E ele lidava com elixires terapêuticos. Ele tinha um conhecimento enorme sobre alquimia. E ele tinha uma forma de ver a vida. A obra toda dele se resume numa frase. Olha que coisa mais linda. Ele diz o seguinte: uma é a pedra, é o remédio, e aí reside a magistralidade. Não é? Olha que coisa mais bacana. Bem, para ser um alquimista, e todos nós somos de alguma maneira, nós temos que fazer o seguinte: ora, lege, relege, labora et invenir. Significa, ora, lê, relê, trabalha e encontrarás. Ok? A linguagem dos alquimistas era uma linguagem diferente, né? Se a gente entrar no meio de pessoas que falam de advogados, por exemplo, nós vamos ouvir termos que eles usam entre si. Se a gente entrar no ambiente de psicólogos, nós vamos ouvir também termos que eles usam entre si. De medicina, a mesma coisa, e assim por diante.
né? Então, entre os alquimistas existia uma linguagem muito simbólica. E por que essa linguagem? Porque eles eram proibidos de revelar, de se mostrarem alquimistas. Era como se eles estivessem, principalmente na Idade Média, é como se eles estivessem burlando a lei do sagrado. Então, eles usavam para se comunicar um com os outros, para passar receitas, línguas, termos que só eles entendiam. Por exemplo, leão verde. Alguém já viu um leão verde? Pois é, leão verde significa sal, né? E sal pode significar o sal mesmo e pode significar uma liga, não é? Anjo, né? O anjo poderia ser o ar, né? Porque ele bate asinha, então pode ser o ar. Leite da virgem, né? Significa mercúrio, ou então deixar fluir, ok? E assim por diante. Bem, na alquimia existem 4 elementos que começa toda a história, né? Os elementos é ar, fogo, terra e água, né? Se eu pegar o fogo e colocar algo quente no fogo, ele se transforma em ar. Olha só os princípios. Se eu pegar o ar e aplicar alguma coisa úmida no ar, ele se transforma em água. Se eu pegar a água e pôr um frio na água, por exemplo, como o gelo, ele se transforma em terra, quer dizer, algo pegável, algo maciço. E se eu pegar, então, essa terra e pôr uma secura na terra, ele se transforma em fogo. Pisa numa areia quente lá no meio do deserto, acaba com o seu pé, não é? Então tá pegando a terra, aplicando fogo, queima, não é assim? Então, os alquimistas olhavam muito para a natureza e acreditavam, então, que tudo que tem no mundo, na terra, faz parte do que o céu nos mandou e do que existe na terra. Em primeiro lugar, o céu, os deuses, e depois começou a ver os 4 elementos aqui, né? O que a gente pode usar para começar a fazer o processo de transformação. Ok? Nós paramos por aqui, então até o próximo vídeo. Um grande abraço e obrigada!